Em La Paz, na Bolívia, por 3-1, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A volta agora é na terça-feira que vem na Arena da Baixada, mas antes o Atlético tem um jogo contra o Santos na Vila Belmiro no próximo sábado às 4 da tarde. O Atlético que está retornando para Curitiba. Boa tarde, Alexandre Senechal. Boa tarde, Liane Júnior. Boa tarde aos meus colegas presentes aqui no nosso Bate Pronto. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. O Atlético sofreu e muito com a altitude ontem, Linhares. O Atlético já demonstrava sinais de cansaço no primeiro tempo. O Vitor Roque, por exemplo, um garoto de 18 anos, né? Você espera na teoria, né? Pô, não vai aguentar, deve aguentar mais do que os jogadores mais veteranos, como Vidal e Fernandinho. Acabou pedindo pra sair, tava passando muito mal por estar correndo bastante pra ligar os contra-ataques do Atlético. Muitas bolas longas no Vitor Roque. Sentiu e muito, acabou sendo substituído pelo Pablo ainda no começo do segundo tempo. E a verdade é que o Atlético entrou com aquela estratégia que a gente esperava, o Lucas Esquivel como um terceiro zagueiro pela esquerda e o Canóbio fazendo um ponta esquerda. E aí a grande surpresa da escalação, porque ele fez um 5-3-2 como ele fez no Rio de Janeiro contra o Flamengo, só que naquela oportunidade ainda tinha o Thiago Heleno, que não jogou na altitude por conta de uma questão de saúde, e o Pedro Henrique tá machucado, tá fora também dos planos do Atlético, pelo menos até o mês que vem. A expectativa de que ele volte só ali em setembro, talvez outubro. Então o Atlético tinha o Kaique Rocha, que jogou, o Zé Ivaldo, que jogou, o Kaká ainda não havia estreado, e o contestadíssimo Matheus Felipe como opções para a zaga. Ele escolheu mudar um pouco o esquema, mas manter o 5-3-2 utilizado na Copa do Brasil diante do Flamengo. Canóbio virou a ala esquerda e a grande novidade, o Thiago Andrade escalado lá no ataque, o meio-campo com Fernandinho, Eric Vidal fazendo uma linha de 3, e lá na frente Thiago Andrade e Vitor Roque. O Wesley Carvalho explicou essa situação, era para buscar velocidade, tentar um contra um, bola longa, para surpreender o Bolívar, defendendo com os 8 jogadores, os 5 da defesa e os 3 do meio campo, e tendo os 2 velocistas lá na frente para conseguir buscar uma jogada, buscar um contra-ataque, buscar um gol. E foi explorando o Vitor Roque que o Atlético chegou a 1-0, conseguiu uma grande jogada pela direita, limpou 2 marcadores, toque para trás pro Eric, já na pequena área, o Eric dominou, girou e fez 1-0 pro Atlético. Melhor dos cenários, o Atlético saindo com 1-0 logo no começo. Mas aí, uma falha do Kaique Rocha, 3 falhas do Kaique Rocha no primeiro gol do Bolívar. Primeiro, ele não saiu com a defesa, deixou o Rony Fernandes em posição legal. Depois ele tentou atacar a bola e furou. E aí foi dar o bote no atacante camisa 9 do Bolívar, artilheiro agora do Bolívar na Libertadores com 4 gols marcados, e acabou tomando o drible. O Rony Fernandes empatou o jogo. O Bolívar abusou e muito das bolas aéreas. Só no primeiro tempo, 30 cruzamentos na área do Atlético. O Bolívar teve aí, se eu não me engano, foram 16 escanteios para o Bolívar e 2 para o Atlético. Eu acho que foi 15-3 então. 15 que deu 18 no jogo. 18, mas aí 15 escanteios. O Bolívar cansou de abusar da bola aérea, tentou bastante. O Rony Fernandes teve uma grande chance que o Bento defendeu e acabou chegando no segundo gol ainda no primeiro tempo num contra-ataque, como foi no primeiro, não foi na bola aérea. Só no segundo tempo o Atlético acabou sofrendo um gol de bola aérea com o próprio Rony Fernandes. Então leva um 3-1 da altitude, um placar muito ruim pensando em classificação, porque semana que vem, terça-feira, de novo, 9 da noite, lá na Arena dessa vez, o Atlético precisa pelo menos de 2 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, vencer por 3 gols, 3-0, 4-1, 5-2, enfim, para conseguir a classificação nos 90 minutos. Ficou um pouquinho difícil, né, Linha? Agora, eu acho o seguinte, jogar tudo em cima do Kaique Rocha no primeiro gol, você não pode tá ganhando o jogo de 1-0, tomar um gol de contra-ataque, né? Vamos combinar. E o segundo posicionamento também foi. Tava todo errado do time. O Atlético não era tava da questão pro do jogo no segundo gol, perdeu a bola e o Bejarano tava sozinho para fazer o segundo gol. Pois mas assim, o lance do Kaique Rocha, ele tava sozinho, né? Num contra-ataque. O Atlético perdeu uma bola lá na frente. Não sei se você lembra do lance, o Canóbio tabelou na área e tal, perdeu a bola e o Bolívar veio com tudo, né? Foi em busca do segundo gol, mas assim, não havia necessidade de se expor tanto naquela altura, vencendo o jogo por 1-0 na circunstância que a partida oferecia. E o Kaique foi bem ontem, tá, Linha? A gente até falou, eu e a Jana, na transmissão sobre isso. A Jana tava no comentário. O Kaique Rocha cortou 19 bolas.
Então, mas é um assim, número extremamente alto. Mas a alto. atuação dele ficou marcada pelo lance do gol de empate, né? Assim, você vai lembrar do Kaique Rocha no jogo quando? Quando ele tá ali sozinho, tomando um corte do atacante e tal, caindo, tropeçando. Mas e que o Bolívar corte fazendo só aconteceu porque ele não subiu com o Zé Ivaldo pra deixar o atacante impedido e ele errou o bote. A bola tava com ele. Acho que ele podia ter cortado, ele tentou dominar com o peito e furou. Mas aí o erro não foi dele. Eu acho que o erro foi do posicionamento do Atlético, que se expôs. Ele tem o erro individual dele. Ele tem a parcela de culpa no lance. Mas eu acho que a parcela maior de culpa foi a exposição desnecessária da defesa naquele momento. O time estava inteiro lá na frente, não tinha marcação, o Bolívar saiu muito rápido, pegou o Atlético, a marcação do Atlético estava no meio do campo, né? Então, assim, você está ganhando um jogo fora de casa, num ambiente inóspito, como é a altitude, e você vai para cima com tudo, deixa a defesa desguarnecida. Acho que foi um erro de posicionamento muito maior, custou muito mais caro do que o próprio erro individual do jogador. O erro individual está sujeito a acontecer. Agora, por que aconteceu? O cara ficou completamente sozinho contra o Bolívar, chegou com 3, 4 jogadores ali na frente. Eu acho assim... Tem culpa, mas não é só dele a culpa, entendeu? Não é só dele a culpa, mas eu acho que fica marcado de qualquer maneira pelo lance. Não, você vai lembrar da atuação dele por esse lance. Você vai lembrar da atuação do Kaique Rocha, não foi mal. Mais por causa desse lance do que pelas boas ações defensivas dele na partida. Só que teve, né? Claro muitas. Teve. A gente falou que 19 cortes é um absurdo. E o gol de cabeça sai porque o cruzamento foge dele. Nas costas do Zé Ivaldo, o Ronique Fernandes se posiciona na segunda trave, o Kaique estava posicionado na primeira para cortar. E outra coisa, assim, no gol do Bejarano, eu assim, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que o Bento também teve parcela de culpa ali. Porque, foi um chute cruzado. O Bento é um goleiro de quase 2 metros de altura, não pode tomar um chute rasteiro no canto dali de onde ele tomou. Ele tem que conseguir fechar o ângulo do jogador boliviano. Acho que ele não foi bem naquele lance. E eu falei da velocidade da bola, foi o que enganou o Kaique também. Ele tentou dominar de peito antes da bola chegar no Rony Fernandes e ele erra o tempo da bola justamente por isso. Pelo ar rarefeito, pela diferença de velocidade. A mesma coisa do gol do Bento. Na arena, eu acho que nem o Kaique falharia o bote e nem o Bento tomaria o gol. Só que o C... o C não joga. Vamos ter que ver terça que vem. E daí 2-1 pro Bolívar, né? 2-1 pro Bolívar. 2-0. 2-1 ali naquele momento. Naquele momento 2-1. Sim, daí depois o gol Kaique, do Rony. Depois o lance do Bento. E daí depois o gol do Rony de cabeça. Mas então, eu achei assim que a meta do Atlético principal, a gente falou muito sobre isso aqui, era não levar uma goleada, né? Sim. O 3-1 machucou. Dá uma machucada, porque você tem que fazer 3-0 pra classificar direto. E dá. Claro que dá. Dá pra fazer. Claro que dá. Só que é uma pressão danada. Claro. Uma coisa assim, você 15 pegar... minutos você não faz um gol, a torcida vai estar ali... O Palmeiras teve esse adversário na primeira fase. O Palmeiras fez 4-0 no Bolívar. Na volta. No jogo lá em São Paulo. Que definiu a chave. Só que assim, o Palmeiras não precisava fazer 4-0. A diferença está justamente aí, na pressão psicológica, emocional, que você não tem outra chance se você não fizer pelo menos 2 gols de diferença no adversário. Pro Palmeiras, aquele jogo ali, tanto fazia como 1 como 4. 1-0, ele estava disputando classificava igual em primeiro. Precisava ganhar para classificar em primeiro. Exato. Era só isso. 1-0, beleza. Só que assim, eu não sei se eu acho tão justo comparar isso, justamente por essa circunstância específica. Porque aqui a tendência é o Bolívar vir muito mais seguro. Sim. Não, e assim, até o próprio comportamento do Bolívar nesse jogo de São Paulo, que ele perdeu de 4-0, vai ser diferente no jogo aqui, porque ele vai ter uma vantagem. Lá ele não estava preocupado com isso. Então é um outro jogo, é um outro estilo de partida. E assim, não é fácil fazer 2-0, dirá 3-0. Com certeza. 1-0 já vai ser difícil de fazer. Então, assim, há que se ter um cuidado e um respeito enorme pelo adversário e pela vantagem que o adversário construiu. Porque imagina se fosse ao contrário, o Atlético vence o jogo aqui por 3-1 e vai jogar lá na altitude. Entende? Mesmo tendo a vantagem da altitude, o Bolívar ia saber que o jogo ia ser difícil contra o Atlético lá para fazer o placar. Tanto que o Atlético sai na frente, né? Só que aí que tá o grande problema. É difícil aguentar, é difícil segurar. E agora vai ter que virar. Porque é o grande campeonato do ano pro Atlético.
Imagina, se é eliminado da Libertadores, como é que vai ficar? Com tantas pretensões para essa temporada, principalmente, com o que o Atlético investiu também, ser eliminado da Libertadores agora é uma derrota gigantesca pro Atlético. Porque daí vai sobrar só o Campeonato Brasileiro, porque já foi eliminado na Copa do Brasil. Ah, teve azar de pegar o Flamengo? Pode ser. Mas se quer ser campeão, você tem que pegar qualquer um. É verdade. Né? E agora, você pegou um time na altitude, que é muito difícil, muito complicado de jogar contra. Levou 3-1, beleza. Você tem condição de reverter em casa? Tem. Bastante. Só que não vai ser fácil. E aí que tá, a gente vai ter que esperar pra ver terça que vem. E o Wesley vai ter que acertar a estratégia. Vai. 12:33. Este é o bate-pronto para o consórcio Servopa. Planejando um carro novo, a casa própria, uma reforma? Com o consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. E também em nome de KTO.com, onde a diversão acontece. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e no seu primeiro depósito, utilize o cupom RICJP para ganhar 20% de bônus. Isso mesmo, você deposita, vamos supor, R$100, ganha R$20 de bônus para brincar à vontade lá na KTO.com. Basta usar o cupom RICJP. Vamos pro intervalo. Voltamos já no intervalo. Vamos seguir com a nossa live aqui no YouTube Jovem Pan Grupo RIC.